É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber. É um programa apoiado pelo Observatório da Educação, CAPES, INEP e Obeduc. A FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva e nos colocar em contato com o mundo acadêmico, com o mundo universitário, da pesquisa e com os profissionais, nos oferece esse espaço de diálogo para discutir temas da atualidade e a oportunidade de conversarmos com especialistas, pesquisadores e profissionais. A temática de hoje trata de saberes, culturas e trabalho. Tem como objetivo provocar dois questionamentos. Qual a importância do jovem de fazer um intercâmbio ou de fazer estágios fora do país? E depois de uma estada fora do país, para estudar ou para fazer esse estágio, o que muda na vida desse jovem? Para iniciar esse diálogo, nós temos como convidado o Ailton, que está aqui, que é profissional na área de Sistema de Informação e Ciência da Computação, Ailton Ferraz, que atualmente trabalha e mora na Alemanha. Ailton, no Brasil, desde 2010, nós temos um programa oferecido pelo governo federal que se chama Sem Fronteiras e que oportuniza pessoas que estão na graduação, sejam elas da escola pública ou da escola particular, de sair e ficar um ano fora para fazer estágio ou para fazer pesquisa. E nós sabemos que você teve essa oportunidade quando você terminou a análise de sistemas na Unesp, aqui em Bauru. E que essa oportunidade fez com que você estivesse na Alemanha e está ainda durante 3 anos. Então, nós gostaríamos de conversar com você sobre essa sua experiência, né? E em que sentido isso trouxe para você e oportunizou para você e o que mudou na sua vida? Bom, na verdade eu não fui pelo Ciência Sem Fronteiras porque ele é relativamente recente, né? Eu fui pelo programa de estágio da Faculdade de Engenharia de Bauru, mas de qualquer forma, independente do programa que se utiliza, é uma experiência muito interessante porque você tem não só a oportunidade de conhecer as tecnologias, aprimorar o seu conhecimento profissional e acadêmico, mas também ter contato com uma outra cultura, uma outra língua e se virar num país onde você tem pouco conhecimento sobre como é a vida deles e tal. Então, foi uma experiência muito interessante, com certeza. Eu, a princípio, fui para fazer um estágio de 1 ano, e lá o pessoal gostou bastante do desenvolvimento do meu trabalho, tem bastante oportunidade lá também para encontrar trabalho, então eles me convidaram para ficar, me contrataram e eu estou lá até hoje. A princípio eu fui fazer o estágio numa cidadezinha chamada Regensburg, que fica perto de Munique. Depois de um tempo eu encontrei um trabalho em Berlim, onde eu já moro há 2 anos, então faz 3 anos que eu estou na Alemanha. Então, Ailton, nesse sentido, a gente vê que é comum os graduandos, e até não se tem conhecimento que, por exemplo, no ensino médio se pode fazer uma iniciação científica. Então, eu sei, como você foi meu aluno, inclusive, no Colégio Técnico, o Ailton tem uma história acadêmica muito bacana. Inclusive, ele tem vários prêmios de Olimpíadas de Matemática, de Olimpíadas de Física, né? De a honra ao mérito como um dos melhores alunos do curso de Sistema de Informação na Unesp. Então, essa consciência do graduando de que ele pode, mesmo estando numa universidade particular, sair do país e ter oportunidade de ter uma nova vida, de ver uma nova forma de trabalhar, de se melhorar, não só enquanto pessoa, mas enquanto sujeito, profissional e tudo mais. O que essa sua história acadêmica
contribuiu para que você esteja como um engenheiro de software hoje atuando lá? O que você acha que você pode dizer para quem está assistindo que ele pode fazer, né? Com relação aos títulos, as medalhas e as menções e etc., nada, porque é tudo para alimentar o ego mesmo, para ter motivação, para continuar estudando. O que me fez chegar lá e continuar lá é o estudo, não é o título em si, é o estudo. Então, lógico que se você consegue honra ao mérito, medalhas em competições e etc., é um sinal de que você está estudando bem e é bom, porque você tem que estudar à parte, só com o estudo que você tem na escola não é o suficiente, não importa onde você esteja, mas aquela você vai se condicionar a estudar sozinho e tentar alcançar um pouco mais longe do que o curso ou a instituição te oferece. Então, independente de você estar ou não numa universidade particular ou pública, claro que se você está numa universidade pública, você tem mais oportunidades com relação a programas de intercâmbio e etc. Mas se você está numa universidade particular, depende do seu esforço, principalmente. Não é só a universidade que vai fazer você alcançar. Porque a universidade, no fim das contas, vai te dar um diploma, que é um título. Então, esse diploma, ele não vai servir, ele não vai te sustentar para o resto da vida. Esse diploma, ele vai, no máximo, te dar um diferencial numa entrevista de emprego, numa seletiva. A partir do momento que você está trabalhando ou que você está numa universidade ou alguma coisa do gênero, você tem que estar provando a sua capacidade dia a dia. E é aí que entra o estudo, que é só representado pelo título que você recebe. Se você não fez bom uso do estudo, do tempo de estudo que você está na universidade, seja ela pública ou particular, no dia a dia você vai ficar bloqueado. Então, ou você não vai conseguir manter o emprego, ou você vai manter o emprego, mas não vai conseguir evoluir. Então, não é bem o título que vai trazer benefício para você. Tanto que no meu currículo, esses títulos que eu tenho não me fazem ganhar um salário maior, mas me dão motivação e principalmente o conhecimento que eu adquiri me permite ter soluções mais criativas, porque eu conheci problemas que não me foram dados no ensino médio, no ensino do superior e tal. É mais assim, não é visar o título ou visar o mérito em si, mas sim visar o conhecimento, que esse você realmente vai precisar no dia a dia. E você, ao sair daqui, em 2011, quando você foi para a Alemanha, você chegou lá e se deparou com uma cultura completamente diferente, com um ambiente de trabalho e com, digamos assim, conhecimentos novos. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Sim, claro. É lógico que existe um choque cultural muito grande, né? E linguístico, claro, porque o alemão é uma língua muito diferente do português. Então, a princípio, dá um certo estressezinho, aquela coisa, ai meu Deus, será que vai, será que não vai, como é que vai fazer, eu estou aqui, né? O clima, toda aquela coisa junta faz você ficar um pouco estressado, no primeiro mês principalmente. A questão no trabalho, o pessoal respeita muito bem, ajuda, né? O que eu achei bastante interessante é que eu fui fazer estágio. As atribuições que eu tinha como estagiário eram atribuições muito simples, tanto que eu achei interessante, porque aqui quando a gente vai fazer um estágio numa empresa, geralmente o estagiário ele é tratado como um funcionário, né? Então assim, ele trabalha como se fosse um funcionário, mas tem menos responsabilidade apenas. Enquanto que lá não, lá o estagiário ele tem uma responsabilidade bem baixa mesmo, e eu falei assim, nossa, mas eu quero um pouco mais, né? Vamos fazer um pouco mais, porque eu estou acostumado a fazer mais lá no Brasil. Então, é interessante que lá eles respeitam mesmo, eles não vão forçar a barra com nada. Você vai ter gente que vai te dar suporte. É um pouco diferente, né, a cultura nesse aspecto profissional. Então, profissionalmente, não foi muito estressante, foi mais a questão da cultura mesmo que foi a diferença. E digamos assim, em termos de estudo, em termos de educação, em termos daquilo que você aprendeu na faculdade e o que você foi fazer lá?
Tem sempre, lógico, a questão tecnológica que você aprende e vai aplicar no dia a dia, isso é óbvio, mas o que eu acho que o conhecimento, né, que eu mais utilizei é realmente essa coisa de você ter que se virar. Né? Então, na faculdade, né, pelo menos no curso que eu tive lá na Unesp, você aprende a se virar para conhecer, para estudar e conseguir adquirir o conhecimento necessário para desenvolver as tarefas que os professores distribuem. Então, não é aquela coisa assim, como no meu curso eu não tive nenhum professor babá que chega do lado e fica, vamos fazer assim, assim, não, aqui está o problema, resolva o problema. Então, é mais essa dinâmica mental mesmo de estar resolvendo os problemas e tentar procurar soluções sem ter suporte. Né? Sem ter um suporte imediato, você tem que se virar, o suporte ele chega só no final e você tem que encontrar soluções sozinho. Então, nesse sentido, lá as pessoas trabalham a questão educativa e até de crescimento, vamos dizer assim, fazendo com que o sujeito raciocine a todo tempo. Ele não tem um professor indicando para ele que deva fazer assim ou fazer assado. Eles têm, na verdade, um sistema colaborativo muito maior do que o nosso, né? Lá, cada um tem sua responsabilidade e um confia muito bem no outro. Então, não tem assim um mestre, lógico, que vai... Eu não sei com relação à universidade, porque eu não estudei a universidade lá. Mas não tem alguém que vai te direcionar e te dar todo esse suporte diário, mas você tem aí um ambiente colaborativo muito grande. Então tem sempre quem vai te ajudar e isso é muito interessante, mas eles confiam bastante em você. Então, a maior parte do tempo quem tem que ser autônomo naquilo que está fazendo é o indivíduo. Sim, em tese você já está preparado para isso, né? Então eles confiam. Também não é como em algumas empresas, né? Que às vezes não existe uma certa confiança, o que reduz a motivação. Então isso é uma coisa bastante interessante. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Ao programa Diálogos do Saber, com o nosso convidado de hoje, o Ailton Ferraz, que é engenheiro de software e mora na Alemanha já há 3 anos. E essa estada na Alemanha se deu pelo fato de que ele fazia a graduação aqui na Unesp e a universidade proporcionou uma bolsa para que ele pudesse ter o contato lá. Como ele foi até lá e o desempenho foi de acordo, né? Uhum. Foi convidado a continuar lá e está lá até hoje. Você já tem o visto lá? Sim, eu tenho visto de trabalho, então eu posso permanecer enquanto eu tenho trabalho. Depois de 5 anos eu posso tirar o visto permanente. Então essa é como funciona a lei lá. Então o visto é bem tranquilo, isso é uma questão muito interessante. As pessoas perguntam, é difícil de tirar o visto alemão? Para a área de informática, principalmente, é muito fácil porque a demanda é muito alta e o governo dá esse visto com muito mais facilidade. Então, em 3 semanas, você já pode ter o visto alemão, sem problema. Você pode chegar lá e tirar o visto na própria Alemanha, não precisa tirar antes de chegar. Olha que bacana. Isso evita
várias coisas, né? Evita dor de cabeça, aquela ansiedade, todo aquele negócio será que eu consigo tirar ou não? Mas se você tem um empregador que vai te dar o emprego, o governo não vai contra. Ele tem um emprego lá, não está sobrando profissional no mercado. Claro que se você quiser ir lá para, sei lá, pintar a parede, vamos supor, né? Você vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir o visto, porque tem muito alemão para fazer aquilo. Então, se você tem suporte acadêmicos, você tem uma faculdade, alguma coisa na área e tem espaço, então não tem problema. Então, você disse uma coisa interessante. Tem muitos alemães para fazer o trabalho, digamos assim, de pedreiro, de pintor, os trabalhos mais que não necessitam de especialidade e de uma universidade. Então, lá na Alemanha, assim como no Brasil, falta mão de obra qualificada? Na verdade, o sistema educacional da Alemanha é bastante diferente do nosso. Na verdade, o nosso, na verdade, o que a gente fala que difícil que é entrar em universidade, etc. Mas a gente tem mais sorte do que eles nesse aspecto. Como funciona? Até como estudante, você tem o ensino fundamental, né? Não é o fundamental, ele tem o nome deles lá. Aí tem o médio, né? Que lá durante toda a sua carreira de estudante, chega no final chega no ensino médio, você vai ser direcionado dependendo das notas que você já tirou na sua vida acadêmica. Então, ou você vai para a universidade, né, e vai fazer um curso universitário e vai ter mais prospecção profissional acadêmica, ou você vai para a faculdade técnica, e aí você vai ter, né, um curso universitário técnico, mas vai ficar mais para a parte profissional, então acadêmico você não vai poder ser, a menos que você se esforce muito. Ou você vai fazer Ausbildung, que é tipo um técnico, um ensino médio técnico, e depois você vai ficar na área profissional, ou nem isso, né? Então fica na parte mais de prestação de serviço manual e toda aquela coisa. E não existe segunda chance. Então, não é que nem aqui que você pode prestar todo ano o vestibular e o vestibular que você quer até o momento em que você vai. Lá não, se você vai bem de matemática, física e química, você vai ser engenheiro. Você está entendendo? Então, e não existe uma segunda chamada, não existe, você já é direcionado logo no ensino médio e é essa a sua vida, né? Exceto para casos, óbvio, de pessoas que realmente se esforçam muito depois, mas geralmente não, geralmente você já tem uma definição. Então, o fato de você não ter uma segunda chance, tá? Você acha que isso, em relação ao Brasil, digamos assim, o Brasil ele está à frente digamos, a ter uma segunda chance é interessante ou não? Ou você acha que não ter uma segunda chance colocaria uma ordem, uma disciplina e faria com que esse estudante, aquele que vai abraçar a educação, fizesse com muita seriedade? Olha, tem o lado bom e o lado ruim, sempre, né? Então, é muito legal, eu acho realmente muito interessante que o indivíduo tenha a chance de tentar várias vezes, de começar um curso, descobrir que não é aquilo que ele quer e mudar de área completamente. Isso é muito legal, porque, puxa, a gente vai decidir a vida com 15 anos de idade, é muito, muito complicado, né? Então, isso é uma coisa muito legal, que eu acho que o brasileiro tem essa chance. Mas, em compensação, tem aquela coisa também. Ele passa a vida estudantil, muitos passam a vida estudantil sem dar muita importância ao estudo, justamente por ter essa possibilidade de depois decidir, depois prestar várias vezes, fazer cursinho e etc. Que eles não têm. Então, desde cedo, os pais cobram, veem uma nota vermelha, já falam, não pode ficar com essa nota vermelha e tal. Então, tem essa coisa essa cultura deles, desde pequenos, saberem que o estudo é uma coisa muito importante. Então, eles já estão acostumados a estudar. Enquanto que, se você tem várias chances, acaba deixando para depois e às vezes é muito tarde, né? Tem gente que deixa para muito tarde, porque não adianta querer aprender 12 anos de estudo em 2 anos de cursinho, né? É muito complicado, né? Então, tem um lado ruim, tem um lado bom. Eu acho que para quem realmente sempre teve essa consciência de que estudo é uma coisa importante, nós estamos à frente sim, porque se de repente eu tive um curso de ensino médio não muito bom, por alguma razão, então eu não consegui entrar num instituto federal, um dos melhores, então eu tenho essa possibilidade de estudar 1 mais 2 anos, ou então entrar numa outra universidade particular, que também já não é tão fácil de encontrar lá. Então,
para quem realmente quer estudar, eu acho que o nosso sistema realmente ajuda muito mais do que o deles. E aí eu gostaria de voltar àquelas duas questões de quando a gente começou o programa. Qual que é a importância do jovem fazer intercâmbio ou fazer um estágio fora do país? Eu acho que, lógico, tem a importância profissional, que a gente aprende sempre um pouco mais de tecnologia, que não tem alguma coisa diferente, mas na minha opinião, o mais importante é a diferença cultural que vai mexer na sua visão como pessoa, como indivíduo, porque a cultura é realmente muito diferente. Essa questão, por exemplo, de pontualidade, que o brasileiro falha muito, né? Essa questão de planejamento, né? O brasileiro, ele gosta de deixar para depois, né? Fica aquela coisa, e é uma coisa que realmente, no fim das contas, acaba trazendo uma série de consequências. Tem uma série de coisas da cultura deles que a nossa é mais interessante, como, por exemplo, essa emotividade, né, do brasileiro, que é uma coisa legal em vários aspectos, em outros nem tanto. Então, tem uma série de diferenças que você entra, às vezes até com um certo choque no princípio, porque você está acostumado a reproduzir, né, um padrão social, uma forma de se comportar, né? E quando você vai para um contexto diferente, é como se fosse uma pecinha que não se encaixa. Então você... Nossa, mas eu faço tanta coisa que eu não sabia que era inapropriado, ou faço tanta coisa que eu não percebia que era legal e agora eu vejo que porque funciona melhor do que funciona com eles aqui. Então você passa por um processo de autoconhecimento e da própria cultura que de fato te faz uma pessoa melhor, porque não que eles sejam melhores ou nós somos melhores em qualquer coisa, somos diferentes, né? Mas cada um tem aspectos bons e ruins e se você tiver bastante atenção, você consegue encontrar um completando o outro. Isso é muito interessante. Ailton, e vamos pensar o seguinte, depois de uma estada fora do país e depois de ter passado por todas essas experiências, né, não só profissional, mas no âmbito da educação, quais dicas, né, o que você acha que você pode dizer para quem está nos assistindo que mudou na sua vida? Ou pode mudar na vida do jovem? Olha, eu acho que é importante, né, sempre que possível, ter uma experiência no exterior, de alguma forma, seja com um programa do Sem Fronteiras, seja com um programa que a universidade fornece, seja com um intercâmbio com uma empresa, quando tem empresas que fornecem esse tipo de serviço, né? Eu acho que é importante para que você possa confrontar a sua própria cultura, a sua própria formação, mesmo a língua, e poder ampliar o seu campo de visão, não só profissional, mas como pessoal. E eu acho que é muito válido. Tem algumas pessoas que me perguntam, mas eu vou fazer um intercâmbio, em alguns casos, né, não bate as disciplinas, alguma coisa, eu vou perder um ano da faculdade. Tem gente que me pergunta, e aí, eu vou perder um ano da faculdade? Eu falo, perder o quê? Você não está perdendo nada, né? Você está ganhando um ano, vários anos de vida que você não vai conseguir, de experiência que você não vai conseguir aqui, porque nós estamos imersos na mesma cultura, né? Quando você vai para um outro lugar, você vai ter umas experiências que você não tem acesso. Então, eu acho muito, muito importante. Ailton, fala um pouquinho para a gente da área que você atua, que é a área de análise de sistemas e sistema de informação. O que exatamente do que você fez na faculdade, eu tenho conhecimento que, por exemplo, na sua iniciação científica, você fez algumas coisas com realidade aumentada, neurociência. Você pode falar um pouquinho disso para a gente e um pouco do que você exatamente faz dentro do seu trabalho lá como engenheiro de software? Uhum. Para atender a necessidade do serviço, a faculdade foi suficiente. Então, toda a tecnologia, essa
essa ideia de para conseguir se estabelecer como profissional na Alemanha foi suficiente. Então não tem aquela coisa assim, uma diferença muito grande nesse aspecto de tecnologia, um choque profissional muito grande. Então foi lógico que o que muda muitas vezes é a linguagem, uma biblioteca, alguma coisa que você aprende, e a informática é isso, precisa estar aprendendo a todo instante, mas não há um problema muito grande para entrar no mercado de lá ou entrar no mercado aqui. Os mercados são muito semelhantes na área de informática. Com relação à iniciação científica que eu fiz, eu acho que foi muito interessante, muito embora ela não tenha nenhum vínculo com a vida profissional em si, eu acho que foi bem interessante porque eu trabalhei com neurociência, ciências da redes neurais artificiais, então isso abre a sua mente para uma coisa que o campo profissional não vai inicialmente mostrar. Por quê? Porque é estado da arte, a gente fala, né? Então, geralmente o campo de atuação profissional, eles estão mais focados naquilo que foi provado que funciona. Novos métodos da ciência, etc., eles deixam para o futuro. Mas, justamente porque eu pude ter acesso a esse tipo de ciência, eu vejo que eu consigo criar hoje soluções mais criativas, né, ter soluções mais criativas para problemas que eles são muito quadradinhos, né, na resolução. Então eu acho interessante, mesmo quem vai fazer, quem pretende continuar no mercado, quem pretende ir para a área profissional, não quer fazer academia, eu acho que vale a pena fazer uma iniciação científica numa coisa que acha interessante para ter a mente um pouco mais aberta, para ter essa capacidade de encontrar problemas que os outros falam, nossa, é muito complexo, né? É muito fora da nossa realidade. E falo assim, não, tá aqui, ó, é muito fácil de resolver, né? Só que o método não chegou no mercado ainda, esse é o problema. Esse é o problema. Então você acredita que, por exemplo, a iniciação científica, ela pode oportunizar a inovação? Sim, com certeza. Na verdade, a ciência é justamente isso, é buscar novos métodos, buscar novas coisas que o mercado, na verdade, não está interessado em encontrar. Então, na verdade, o mercado ele faz uso da tecnologia. A tecnologia é ciência aplicada. Então, enquanto a ciência está se desenvolvendo, né, e encontrando aquilo que é novo, o mercado sempre está atrás da ciência. Na hora que o mercado verifica que existe algo lucrativo na ciência, aí ele traz para ele. Quer dizer, por que não você ser aquele que mostra que o lucro, a ideia que a ciência está pesquisando é lucrativa e trazer? E você se antecipar, né? Claro, claro. Você se antecipar. Claro. Nós gostaríamos de continuar falando mais, mas infelizmente o tempo urge e nós vamos terminando o programa por aqui hoje. Entre em contato conosco, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, mandem para o e-mail reginamomesso@uol.com.br e até mais.